outras áreas vai dar tempo, tem que estar mais uma puxada. Se eu te perguntar, o que Agora, mamão, você teve uma reunião. A hora que mas escuta, lógico, nós tivemos uma reunião, ela participou. Inclusive, agora, quando cair aqui, passar da responsabilidade de vocês, é com vocês. Aí o prefeito, o que ele vai fazer? Olha, tem que aguardar o que vocês vão decidir. A categoria achar que é melhor para ela. Mas é isso. Por isso que nós hoje fizemos essa reunião com você, foi dizer com vocês que depois de acompanhar da forma que nós acompanhamos, fizemos um fechamento hoje e achamos que está caminhando, que é aquilo lá mesmo. Eu recebi a cópia do projeto deles. Olha, eu vou falar com você. De repente, eu não sei nem como é que você está respondendo, eu não estou entendendo se você está afim de defender a administração ou de não defender. Eu não estou entendendo essa posição. Não, estou defendendo o projeto. Não, eu vou falar uma coisa com você. Que é do interesse O problema é o seguinte, eu estou dizendo que eu estou prevendo dificuldades, porque esse pessoal fala uma coisa e depois faz outra aqui. Esse pessoal faz um tipo de... Não é a primeira vez que as coisas não têm saído conforme tem se combinado, que é melhor. Agora, é claro, eu, por exemplo, pessoalmente, eu até como servidor público estadual, sinto o meu problema no servidor público municipal. Lógico, da minha parte. E você tem a minha palavra, você já me conhece há quantos anos. Eu estou aqui para defender essa categoria, que a maioria da categoria não quiser alcançar. É isso, não, a sua preocupação para você, o fato é que nunca houve. Nós sempre tivemos essas dificuldades. Agora eu espero que dessa vez, com a administração, ela assumiu o compromisso de fazer, a gente já tivemos analisando, sabendo, já entramos no entendimento que de fato é um projeto casual que vai em interesse dos servidores e que a Câmara agora respeite isso, né? Eu acho que, agora, se houver dificuldade, a gente vai ficar preocupado. Aí... Não, é que eles não conhecem o projeto, mas conhecer realmente está mas de acordo. Olha, Porque é só eu tenho certeza que por parte da Câmara não tem dificuldade. Não é isso aí que eu estou localizando, não. Estou localizando dificuldade de outra fonte, não é da Câmara, não. Agora, Gonzaga, o que nós sempre dizem, né? E nós temos nossos apelos, e a gente vem sempre à Câmara Municipal, porque nós entendemos que vocês são peça fundamental, importante, são pessoas que representam a população, o interesse do povo, o interesse dos servidores também. Né? Vocês estão interessados em resolver os nossos problemas também. Né? E vocês, eu coloco essa disposição, vocês têm toda a independência de emendar o projeto, sugerir, né? E é por isso que nós estamos aqui, nós queremos discutir, né? Nós estamos convencidos. Mas como vocês já estão nesse estágio, vocês, eu estou dizendo vocês enquanto sindicato, tá? Eu acho que vocês devem debater isso aqui na categoria. Sim, certo? sim. Isso aí não tem preocupação. Minha preocupação é outra, se não existe mais Deve ser isso até exaustivamente. Eles nos deram uma cópia do projeto que vai vir para a Câmara. O prefeito ontem deu uma cópia do projeto. Aqui não é o regime, não, é só aquela modificação que a Constituição pede, né? Do concurso público, do regime único. O estatuto, na realidade, eles vão contratar uma firma para fazer, para estudar, já estão com uma medida pronta, assim, elaborada, talvez esse coisas por vereadores. Esse aqui vocês tomaram. Já fez? Esse aqui foi o segundo que eles fizeram. Depois que o sindicato apresentou algumas coisas, eles fizeram isso daí. Não mudou muita coisa, não. Bom, Eles deram bastante abertura para aquelas pessoas que não têm estabilidade. Põe só por cadeira lá de trás. Seu Zé aqui. Aí não fica, vamos tirando aqui. Então tá bom, vamos ficar tudo por aqui mesmo. É melhor. Pai, não sai daí, cara. Muda. Tentaram antes de ser aprovada a Constituição em 88 e não tinha os 2 anos, os 5 anos de eleição da Constituição.
Eles colocaram uma abertura, vão dar treinamento específico, fazer um concurso para eles poderem ser aprovados e não demitir ninguém. O prefeito mostrou assim, claramente essa ideia, né, de não demitir ninguém. Com o pessoal que não tem estabilidade? É. Como é que seria? Seria primeiro um curso de treinamento, Não, depois do concurso? eles vão prestar um concurso, em não passando, aqui, ó, artigo parágrafo 3º do artigo 4º. Servidores estáveis, inclusive estabilizados pelo artigo 19, que forem reprovados no concurso, serão submetidos à anual avaliação de desempenho. Ficarão sujeitos a treinamento. Bom, quer dizer que esse pessoal é garantido, mas garantido não palavra do prefeito, não, mas não em lei não é garantido. Se a pessoa no treinamento não tiver, não mostrar interesse, não demonstrar nada, sinal que também para o funcionário não serve, né? Isso nós todos estamos, acho que eu sou funcionário público também, sei disso daí. Agora, o que ele colocou aqui é que ele vai dar toda a Porque o parágrafo oportunidade. 4º aqui, ele é meio maroto, né? Os servidores não estáveis que forem reprovados no concurso público terão seus empregos ou funções extintos gradativamente na medida do interesse público. Se você pegar o anterior, isso aqui está muito melhor do que o anterior que eles propuseram. Quem é? Falei, Carlos? O anterior? Não, o anterior falava inclusive de dispensa de horário, né? Tudo bem, mas aí... Agora, Gonzaga, a nossa preocupação também é com relação à Constituição. Não pode Né? ser Nós não podemos fugir e fazer uma coisa inconstitucional para nós corrermos o risco de depois termos de ações aí movidas, né, contra os nossos interesses. Então nós não podemos né, criar essa expectativa, né, com os servidores e induzidos né, inclusive a Câmara a aprovar um tipo de coisa assim, e depois a gente vê que o resultado disso vai estar não meio tem jeito de não ferir a Constituição, deixando o pessoal o concurso sem concurso. realmente... Concurso é um concurso simples, né? Não, Agora, nós discutimos isso é um isso também, instrumento né? salutar, Programação nossa, que dá exatamente. oportunidade igual para todo Vamos mundo. fazer um Mas- concurso que Agora, que é obrigado a fazer. Nós temos mais de 700 funcionários. Então, inclusive... Não, mas daí, por exemplo, o que vai fazer a merendeira, por exemplo, vai fazer lá na pontinha de... Ele vai fazer uma prova prática, ele vai fazer merenda mesmo, né? Vai fazer merenda. Mas Tá O que vai carpir a rua, essas vai provas cortar eles uma têm tudo máquina. setorizado. Cara que carpe grama, ele vai carpir grama mesmo. E outra coisa que inclusive deixa não bem vai ser aberto, feito. Esse ano, por exemplo, é só médico e professor. é isso. E Só todas de depois médico vão e ser professor. feitas provas específicas e provas por secretaria, inclusive setorizadas. Professores vão fazer o concurso. Isso, o falando concurso que dessa- o professor vai fazer, a professor merendeira não vai e fazer, médico vai é fazer a só primeira. específica dela ali, da merendeira. O varredor de rua, o pessoal do nível operacional vai fazer uma prova específica, concurso específico de varredor de rua. Tudo bem, mas Certo? Tudo isso esse com treinamento concurso, específico esse na época. concurso Vai ser específico, esse ano. ele vai ter uma abrangência Eu geral, sei, né? vai ser aberto Ele para vai dar, público, mas a inclusive, vantagem... a oportunidade Exato. de pessoas de fora Eu sei, participarem. mas- Então aí é mas que a van- entra essa preocupação Então, mas do a- São José. Veja, entendeu? essa preocupação de do não José, prejudicar o servidor. O que vai determinar é na hora que for fazer, por exemplo, o edital, a forma do concurso, o estilo, tá certo? A exigência, como ele tem possibilidade, o prefeito tem possibilidade de fazer um concurso específico, ele quem vai dosar. E Tem veja, outra. o nosso pessoal que tem tempo de casa, vai ter tempo, ponto contado, vai ser uma Garantia ao garantia, tempo. quer dizer, o indivíduo que varre rua. Se você entra lá, se você nunca varreu rua na sua vida, não tem aquela prática ali, o camarada que vai ter um tempo de 10 anos de casa, 8 anos de casa, ele tem a prática de varrer aquilo ali. Só um ponto de tempo a pontuação dele já dá para ele 99% de chance de poder de não ser reprovado. Ele é de provas Quer e dizer, títulos. Exatamente. Não é verdade? Não, mas, ó, Mais Valdir, um camarada que Ah, tem isso aí, universidade, você tá Esse falando, realmente conta eu pontos não daí, sei se- viu? O tempo de serviço, viu? Conta. Geraldo? Conta. Conta. Serviço Próprio conta, vai contar título. Isso título é legal. serviço. Isso é legal. Valtinho, eu não Tá na sei se chega a Constituição. 90%, acho que ele exagerou. Mas pelo menos 40% do valor da prova, 100%, 40%, a lei te dá direito. Você pode fazer o concurso pela famosa curva de Gauss, que é um concurso onde você faz o gráfico e você estabelece um mínimo e um máximo, e as pessoas que na pontuação de título de prova e tempo que tiver ou dentro o mínimo e o máximo estão aprovados. Professor, Ele é quase que classificatório em vez de ser eliminatório.
Só Isso é estou colocando possível. essa preocupação que aquele rapaz do Ceplan que esteve aqui fazendo Não, aquela aquele lá exposição, é verdade. ele falou o seguinte, que era de provas e títulos. E provas significava papapá. E títulos significavam os diplomas lá da escola, não sei Isso o quê. mesmo. Tá certo? É Então é verdade. nesse sentido a preocupação. Terrorismo maluco. que tem. Essa pessoa que veio aqui deve não ter a mesma que foi lá na nossa cidade. Eu fui ao IBAM, fui ao CEPAM, e provas e títulos, por exemplo, professora. Eu sou professora, quando eu ingressei, os 8 anos que eu atuei no magistério, 100 Olha. entrou como ponto. Meus cumprimentos, reconheci uma sofredora, minha colega. E sou advogada também da Prefeitura de Mojimirim. Leciono português, sou efetiva. Eu sou professor de uma matemática e ciência E sou biológica. sofredora também. Veja bem, em sendo realizado o concurso, por exemplo, a prefeitura então vai ficar com uma quantidade maior de funcionários, porque ela não vai demitir aqueles que não foram aprovados, mas ao mesmo tempo ela vai ter que contratar aqueles que foram aprovados no concurso. Obrigatoriamente não. Ela chama É medida do gradativo. interesse. É gradativo. Não precisa chamar todos aprovados, Gilmar. Ele vai chamando a Ninguém gente que chama. tem Nenhum interesse. concurso chama os aprovados Ele todos. faz o concurso, Gilmar. Você precisa de 10 pedreiros, ele chama 10 pedreiros e o concurso tem validade 2 anos, ele caduca, 3 anos, sei lá. Até 4 anos. Dependendo, até 4, dependendo do edital. Olha, ele não é obrigado a contratar, mesmo porque quando ele for fazer o concurso, ele vai ter que mandar para cá, nós vamos ter que aprovar a criação dos postos de trabalho. É. Por exemplo, ele vai fazer Cargo de concurso para preencher 50 cargos de pedreiro, função de pedreiro, os 50 que já estão dentro da prefeitura aí, que terão até uma pontuação maior por causa do tempo, vão acabar entrando, tendo na classificação vantagem do que o pessoal de fora. Não tenho dúvida, professor. Quando é para acertar assim, o de fora nem vem, viu? E o fundo de garantia? Tem muita gente que interessada. Fundo de garantia, Vem, mas cada um é vai dono ficar do lá seu. embaixo, cada Ele perguntou no cada fundo de tempo. garantia. O fundo de garantia, cada um é dono do seu. Isso aí, Tanto de gente, pessoas se não procuram, fazia porque ideia. estão interessados em entrar nessa administração pública, é um Acho que vai ficar assim. Não foi? soltou um edital aí de concurso, isso aqui vai encher de Irmão, o gente. cara leva uma desvantagem. Isso é igualzinho você entrar no campo de futebol, o outro time já está 4-0 no placar. Em outras Você tem que palavras, virar o então jogo. vai É duro. acabar conscientizando a pessoa de fora que não adianta nem fazer o concurso. Não nesse só, Everton. Esse aí, que é o primeiro do regime único, mas a medir o tempo, inclusive vão aparecendo as aposentadorias daqui para frente, e aí o concurso público passa a ser um concurso Olha, eu vou público. citar um exemplo de muita gente que quer fazer isso aí, não sei se vocês já foram procurados, especialmente o pessoal do Pronadepar. O pessoal está doido para fazer. O pessoal tem tempo, ué. Se se refere aos que estão entrando pela porta dos fundos, ficaram de fora. Ficar de fora. Ficaram de fora. Pessoal, esses terão oportunidade de concurso, terão pontuação da mesma forma que os funcionários. De acordo com o tempo. Está no artigo. De acordo com o tempo. Terão pontuação como o funcionário não está. Doutor, eu tenho duas dúvidas, tá? Uma é a questão que você Se eu puder levantou. responder. Uma é a questão do fundo de garantia, que o Ribeirão Preto está dando problema, né? Uma questão é essa. E a outra questão é o seguinte, quando aqui no parágrafo 3º diz dessa questão que nenhum servidor vai ser Parágrafo demitido. terceiro da onde? É esse que fala que nenhum servidor vai ser demitido, que vai ter Não, não fala que oportunidade. nenhum. Não, vai ter Vai dar oportunidade. Isso. Ah, o Fala que vai ter terceiro do oportunidade. artigo 4º. A minha dúvida vem no seguinte sentido. Aí a pessoa faz vários, eu tenho até acordo, concordando com o que você disse no início, da questão da pessoa também ter interesse. Mas aí a pessoa, ela tem interesse, mas ela não consegue. Aí a prefeitura demite ela. Juridicamente, não corre o risco desse pessoal entrar na justiça e ganhar isso? Vem aqui para a estabilidade. Integração. Se ela tem estabilidade, ela entra em um dos artigos aqui. Se ela não tem estabilidade, se é elitista, tem aquele... Pra ele entrar, porque a Constituição é bem clara, né? Ela fala para ser servidor público, tem que ter um concurso. Tem que ser aprovado em concurso público. Se esse não estável, que são os 800, Mais ou menos. 800. desses Mais ou menos. 800, eu tenho certeza que 90% aprovam no primeiro concurso. E a questão do FGTS que Ribeirão Preto está com problema? O que aconteceu em Ribeirão? Liberaram, né? O fundo, e Não, agora mas, tá. bloquearam lá em torno de, me parece que tinha quase 500 contas, está bloqueada. Tá? Por que será? Então, isso que eu Não, queria. Essa é a- Olha, o isso é uma prefeito questão do- jurídica. Há uma divergência de fundo doutrinário no STF. Uma das turmas entende que não é motivo para saque, a outra entende o contrário, até uniformizar isso. certo. Uma Tem que se informação. tentar na justiça. O Tem que federal sustentar, fez assim. Simular vai ficar bom, né? Vai O federal fez assim. No primeiro momento, porque muita gente, lembra o federal quando passou? Lá não houve concurso, passou tudo. Pega o federal. O federal não fez concurso, o federal passou todo mundo. Os que tinham estabilidade automaticamente ficaram efetivos. Eu tenho a lei federal.
Daí eles colocaram o seguinte, vão tirar o fundo de garantia, 25% no ato, 25% um ano depois e os 50% mais um ano depois. Em 2 anos eles sacam tudo. Os 40% de indenização, né, que seria quando manda embora a pessoa, esse não é devido, porque não é mandar embora, é mudança de regime apenas. Esse é um dos grandes argumentos de uma das Suas Suprema, alegando que não é motivo para saque. Deixa eu só... Isso está preocupando, está muito dividido o Supremo. Não, os 40% é alemão. De forma geral. Olha, quem argumenta que os 40 não podem ser recebidos em função dessa situação sui generis, pode usar o mesmo argumento porque ele sequer pode sacar. Itapira sacou todo mundo. Esse que é o problema. Cosmópolis sacou todo mundo. Mas eu acho que o problema maior... Jabuticabal? Como é que foi feito Jabuticabal? Essa preocupação que o senhor levantou, dessas 700, mais ou menos igual, pessoas que estão mas na esse administração aqui, não são estáveis. E como é que ficaria a situação dessas pessoas? Você falou que no primeiro concurso 90% dessas pessoas passariam. Mas... Porque eles têm pontuação. É o tempo. Por exemplo, eles têm 88, antes de 88 já entraram. Você já entra falando vantagem do centro. 88, 89, 90, 91, As provas 92. passam a ser O mínimo que tem lá coisa pequena em vista da pontuação que os caras não sabe, tem dificuldade para escrever o nome. Mas verdade não é o pessoal desse aí, no pessoal braçal? Braçal, somente Mas braçal. daí é prova específica, né? Daí o deles é prova específica. Ela tem um peso maior na prova prática do que na prova literária, no caso, na prova escrita. Por exemplo, no caso do mecânico, motorista, vai pesar muito mais o conhecimento dele realmente prático. Operador de máquina, ele operar a máquina, do que, por exemplo, o conhecimento intelectual dele. Esses servidores terão mais chance. Aí fica problema do edital, nós vamos ter que ficar de olho no edital. Isso que eu ia falar. Olha, esses esses servidores complementares que virão depois, né? Porque isso aqui é só um esqueleto da coisa. Esses servidores serão inscritos ex ofício, eles vão fazer a inscrição, mesmo que não façam, serão inscritos ex ofício, certo? Agora, para esses servidores, não será exigido então o que? O grau de escolaridade que vai sair no edital, que eles são inscritos ex ofício. O edital é a regra do concurso. Tá? Então no edital vai sair primeiro grau, que negócio todo, mas o servidor já tem a garantia deles, eles são inscritos ex ofício. Aqui na lei está bem claro isso, né, Carlos? Está claro. Depois que tiver 5 anos, completa o prefeitura. Não, não tem nada de tempo. Não? Não tem medo. Eu contei 5 anos, porque se for meio ponto por ano, por exemplo, quando ele entrar, se ele fizer o concurso, ele já tem 2,5 pontos. Não é? Eu contei o mínimo de tempo. Já tem 25%. O mínimo ponto, o mínimo de anos que tem um servidor não estável é 5 anos, que começou em 88. Eu sei que esse regime único já vem se arrastando muito tempo. E nós estamos aqui entre a cruz e a espada. O estatuto não muda, viu? O estatuto não muda, só muda a parte do concurso. O estatuto anterior continua em vigência. Parte de carreira. E certamente eles vão readaptar basicamente. Vai mandar, vai ter quadro de carreira novo, vai fazer um novo estatuto. É o princípio da receptividade. Aquilo que no contrário a lei nova prevalece, não é isso? Mas eles vão fazer um novo estatuto, viu? Já tem um boneco pronto do novo estatuto, adaptando assim, a cidade cresceu tem demais, alguns institutos meio complicados também, né? Até discriminatórios, né? Tem. Tem uns institutos feitos pelos cardeais da prefeitura. Então eles têm que ser analisados. Vocês vão ter oportunidade. Cada prefeitura tem um regime único diferente? Tem, porque é adaptado à sua realidade. Na minha, por exemplo, está na Câmara do projeto e não vai ter concurso. Vai ser os que têm essa estabilidade serão efetivados automaticamente. Não vem quadrado. Então, eu mesmo da comissão, se é legal e legalidade, quem é que vai entrar contra 1.500 funcionários? Mas peraí, a própria governo federal fez isso? Fez, então. Então, por que nós não podemos fazer isso? Isso aqui é só coisa em não, gente, calma, vou devagarinho. Eu sou muito ponderado. Esse projeto está muito bom. Deixa-me colocar uma posição aqui. Não venho como inconstitucionalidade, porque eu sou radical com essas coisas. Hein? Pelo amor de Deus. A minha posição, vou deixar. Não, tem alguns pontos que são, melhor juízo, padece de inconstitucionalidade. Alguns pontos. Eu sou muito radical.
algumas instâncias aqui, eu não quero discutir isso agora, eu vim aqui nessa reunião para deixar claro para o sindicato que nós estamos empenhados na aprovação. Algumas questões que possam ser contornadas, eu como vereador estarei contornando, só que eu quero que o sindicato nos auxilie a aprovar coisa que tenha executividade, pelo amor de Deus. De repente, colegas vereadores vêm querer enxovalhar um projeto sério, com emendas absurdas, demagógicas, eu vou pro cacete de novo, vou pro pau de novo. Não adianta ficar pregando o céu na terra. Vamos fazer uma coisa execuível, digna de ser posta em prática. Algumas questões, vamos chamar de pequenas inconstitucionalidades, eu quero assumir, não compromisso de fazer vistas grossas a elas. Eu vou encaminhar de uma forma amena, de uma forma que nós possamos ver esse regime. Porque está na hora do Executivo dizer se quer ou não quer implantar o regime jurídico único. Quer dizer, agora é a hora da Câmara falar, vamos aprovar, vamos. O que pode ser aproveitado de positivo? Não, inclusive, eu acho que está hora de chamar o prefeito para governar. Inclusive, pegando o gancho aqui do meu companheiro aqui, é o seguinte, eu, como membro da Comissão de Justiça, também não dá parecer favorável a nenhum tipo de emenda inconstitucional. ou que seja demagógico. Porque se tiver alguma coisa... Exatamente. Não tem nenhum, aqui não tem nenhum gancho de plena alegria, viu, gente? Nesse projeto aqui que nós estudamos no sindicato, não tem nenhum gancho de plena alegria. Esse não isso é bom, isso é bom. Não tem, esse aqui não tem. Nenhum gancho de plena alegria. Agora, o que nós vamos ter que fazer na reforma administrativa, dar uma restudada nesses cargos de confiança, dar uma olhada nessas coisas aí. Você sabe que a Itapira fez? Esses cargos, Não, esse foi elaborado pela administração municipal e eles nos ouviram algumas coisas nossas, algumas preocupações nossas que estão aí dentro. Vocês concordam com o que Isso aqui concordamos. Pra quê? Cabide de emprego. Tem lugar que é assim? E aprovou com Itapira. Eu trouxe o prefeito aqui. Cada extinção de cargo, Vira cargo de comissão. Vira cargo de Quem comissão. quiser sem concurso, aí É um absurdo, né? Eu mando pro Carlos uma E a cópia Câmara uma prova cópia um digital tipo desse, da e daí quem derruba? É isso absurdo. aí nós votamos contra. Não É pode. absurda. Não pode. O que vai acontecer com isso? O inchaço da máquina, né? Vai ser mais gente para dividir o bolo, nós temos, né? Que já é limitado hoje, né? Eu sou estritamente contra os cargos de comissão. É com relação. Eu acho que o funcionário tem que dar conta do mercado. Se não der, Pega o levantamento da Secretaria da Educação do ano passado, você vai encontrar no mínimo uns 10 cargos vagos. Você pega, por exemplo, não precisa. Pode olhar. E a própria Constituição também federal apregou que os Deve cargos de aproveitar os comissão funcionários. deverão preferencialmente serem preenchidos por funcionários da administração. Né? Doutor, esse preferencialmente é uma piada. Deixa eu fazer uma leitura aí, ó, de artigo. Tem que ser assim. Ô, gente, tem que ser. Não poderia fazer o que o Gil trata. Vamos fazer uma leitura aí, vai por conta. Vai discutindo. Eu começo. Pronto. Projeto de lei número alguma coisa institui o regime único que estabelece critérios para compatibilização do quadro pessoal e da outras providências. A Câmara Municipal de Franca, Estado de São Paulo, eu já vou sugerir a retificação, vamos por etapa, retificar essa rubrica, essa emenda aqui. Não tem que compatibilizar. O espírito dele, na minha visão, mas está errado. Né? Já corrigiria essa emenda, ficaria isso do regime jurídico único, né, doutora? Isso. Esquece de compatibilizar. Então, vamos. Os servidores da administração, artigo 1º, servidores da administração direta, autárquica e funcional, Fundacional, né? das fundações, eu falei, levei um susto, ficarão submetidos ao regime jurídico estatutário nos termos da Lei número 1671, de 21 de outubro de 1968, Estatuto dos Funcionários Municipais de Franca, da legislação complementar de pessoal em vigor, até a edição de novo Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Franca e da Constituição Federal, especialmente o disposto dos artigos 39 a 41. Artigo 2º. A partir da vigência desta lei, é vedada... Até para vocês soltarem depois uns resumos para a turma, né? Parágrafo 2º. Requerida a opção e presentes todas as condições indicadas neste artigo e na legislação aplicável para o provimento em cargo efetivo, ficará a autoridade nomeante competente obrigada a deferi-la. Parágrafo 3º. O tempo de serviço público prestado sob o regime jurídico anterior à opção será computado. Cardião, não é filhote cardião. Você imaginou se fosse cardião? Era bom. Era bom. Filhote. Era bom, então. Tem cardeal do Concílio de Trento, tem na época do João Paulo, do Paulo VI, tem Pio XII. Era bom que esses assuntos Tem nega até de Puebla aí, rapaz. aqui, né?
para que, quando vier para cá, já venha... Já imaginou? Secretário de Educação. Eu vou lá fazer concurso para diretor de escola, enquanto eu não fui diretor de escola nem um dia. Tem cabimento. Mas tem que ter qualificação, é professor? Eu tenho, ué. Mas o grande problema, né, é que o cargo em comissão não necessariamente é provido por técnicos ou pessoas que tenham competência. Agora, o estatuto de vocês deve falar assim, quem tem 15 anos de trabalho em comissão, o estatuto deve falar... Cargo em comissão também, por 9 anos, ele tem direito de incorporar as vantagens do cargo. Aí, não, mas ele já é servidor. Pois é, esse já tem que é ser servidor. Agora, daí o cara que foi um cargo em comissão e conta... Uma cirurgia plástica. Mas quem rege o cargo em comissão é o estatuto. Quem rege o cargo em comissão é o estatuto. Se contrata, por exemplo, ele tem 25 anos de trabalho fora, empresa privada. Ele vem para a prefeitura e fica 5 anos como diretor. Cargo em comissão. Ele se aposenta como efetivo, porque ele é mantido pelo cargo. Você é mantido pelo estatuto? Tem constitucional, o estatuto também. Mas esse estatuto é 68, né? Não tem problema. Já naquela época. Eu também acho que é assim. Isso daí, esse aí o prefeito, a Câmara tem que tomar cuidado com isso, já importando o isso aqui. E deixa o prefeito responder. Artigo 9º. Até a edição do novo Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, ou consolidação e atualização da legislação aplicada aos funcionários, o Executivo, no prazo de até 90 dias, encaminhará ao Legislativo o projeto de lei disciplinando os critérios para a contagem do tempo de serviço deve ser para efeito, né? Para efeito do benefício da licença-prêmio. Artigo 10. Esta lei será regulamentada mediante decreto, mais um óbvio aqui, que o Executivo deverá baixar no prazo de 120 dias, contados da data de sua publicação. Eu discuti isso aqui. Decreto-lei. Nós vamos ter que aprovar isso aí. Eu discuti isso aqui, nós discutimos, né, Carlos? Ontem lá. Não, mas a gente vai fazer tudo para se adaptar. Tudo bem. Tá bom. É melhor do que a lei. Eu tenho que ter direitinho, porque... Não, nós estamos dividindo as responsabilidades. Na medida em que o decreto for mais forte que a lei, está tudo certo. Artigo 9º. Artigo 11º, não é não? Artigo 11. As despesas com execução... Bom, você quer xeropada, né? Vamos ler. As despesas com a execução desta lei correm à conta de dotações próprias e as do orçamento vigente, suplementadas enquanto se necessárias. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogar disposições em contrato. É isso mesmo. A pergunta é o seguinte, deixa eu voltar só um minutinho no artigo 8 aqui. Tem muitas perguntas. Eu quero só no artigo 8. Só aqui, ó. Ficam mantidas as disposições do regulamento, no 7. Ficam mantidas as disposições do regulamento. Correto. Artigo 8. As disposições constantes dessa lei não se aplicam aos contratados. Aqueles que foram contratados para necessidade temporária e excepcional. Foi contratado para 90 dias. É o artigo 9º. Esse que entraram aqui em 88 com base nessa lei, continua até hoje, é tudo excepcional e temporário. Carlinha, a pergunta é o seguinte, de um modo geral, como é que é? Qual é a posição do sindicato com relação... Tem conversando com os servidores e sabemos das aspirações dele. Pode, não pode, nós já temos definido, nós sabemos que já conversamos com os servidores que pode e que não pode ser feito. Não é isso, nós já colocamos para eles. Não, esse eu quero deixar para a Câmara, né? É lógico, a Câmara... Você não fez exceção? Não, com exceção desse artigo. Olha aqui, com exceção desse artigo, que eu acho que vocês devem discutir. Aqui é da Constituição Federal, o artigo 9º, ó. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Para a Câmara, no continuamento, quando o prefeito precisar justificar, né? Então vai estar aqui no artigo 8. Olha, ele diz que sem eu não quero fazer injustiça. Não, nós perguntamos para ele sobre o regime. Ele está dizendo o seguinte: Divide entrando, tem que saber que é temporário. Temporário tem... Que a vez o servidor acha que o regime de uma forma... É questão da liberação de garantia, essa coisa lá toda. Do INSS também nós temos que verificar para quem vai passar. Ele era contratado. Eu
melhor. Você vai ver o INSS, porque você quer montar um esquema de atendimento, aí a pessoa não vai ficar doente durante 5 meses para entrar. Eu brigo o mundo inteiro, mas você eu passo, até guardei o problema. mas eu não estou mais atuando na época eu vou isso aí, é igual o juiz que vai julgar o cara, ele sabe se ele é culpado ou se ele é. Você mete o cara na cadeia e depois vem. Hoje a gente analisando a Constituição, depois de passar os todos da promulgação da Constituição, nós começamos a olhar o lado também, a gente vê que os servidores, logicamente, não devem ser assim, mas também nós temos que ver que a Constituição exige concurso público. Doutor, a falsa ilusão dos servidores que ele permanecerá na prefeitura sem prestar um concurso público. Agora, nós podemos buscar um entendimento para ter alguns critérios Que isso? pelo menos que Então, o que é que nós vamos... Tudo bem, vai ser prático. Aí não passou do primeiro, depois tem o segundo. E daí, do segundo para frente? Não, você pode colocar uma emenda aqui, nas provas aqui, fazer uma emenda, dizendo que ele vai ter pontuação na prova prática e na prova aqueles que dependem dessa categoria, os braçais principalmente. Pode colocar uma emenda aqui. Mas não é questionar essa emenda? Não é, porque a federal fala de provas e títulos. Provas. Entre INSS e servidor. Existe. É esse o problema. Por exemplo, a partir do momento, qual que é o prazo que eles vão ter permanência, vão ter, por exemplo, condição de continuar usando os serviços médicos? Não, o serviço médio é do SUDES, tem problema. de INSS mais. Não, hoje nem tem mais dos caras. Não tem mais. Quando solta o sistema único de saúde, o cara não precisa ter carteira registrada para ter Não, mas não assistência estou médica. falando isso. Estou falando, por exemplo, o atendimento que o INPS faz, o SUDES não faz. Você está falando em termos previdenciários, Previdenciário, vou ficar, tipo, receber um afastado. Exatamente, é isso aí. Porque o cara não pode esperar para ficar doente. Ele tem que sair de uma coisa e já entrar na outra. Ele coloca aqui que em 120 dias será regulamentada a situação. Enquanto a senhora acha que isso é Deus, enquanto não regulamenta, ele fica... A prefeitura tem que assumir. É muito pouco. 120 dias? Muito não. pouco. Tinha que dar pelo menos 6 meses de garantia para o servidor continuar não é isso. Tendo direito. Deixa eu colocar, peraí, deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar. Ele falou assim, ó. Deixa eu colocar. Ele falou que em 120 dias ele regulamenta essa situação. O servidor, enquanto dentro desses 120 dias, ele está dependendo do INSS. Mas 120 dias, o senhor não acha que é muito pouco? Não, mas não é isso. Você acha que a prefeitura monta uma estrutura? Você não entendeu? Se o prefeito não... Todo tipo de benefício, a obrigatoriedade. Não cessa, por quê? Porque ele fala... Mas aonde que está dizendo olha isso? Olha aqui o artigo 6º, até o artigo 6º. Tem um detalhe, o INSS, mesmo que você pare de contribuir com ele durante 10 meses, você tem carência por 6 meses. 10 meses. 10 meses, é. 10 meses, 10 meses, viu? Como é que chama? Você, quando para com... Pedro Maurício, aqui o doutor Arília dividiu o que é regime jurídico pessoal e específico, depois o que é discutir, o que é caixa de previdência, o que é seguridade, em outro projeto. Uma outra pergunta, doutora Lúcia. Você acha que esse projeto melhorou na base seguinte que o outro estado? Posso ser sincero? Seguinte, como ele dividiu ao meio, não dá para avaliar. Ela vai assumir não dá. um monte do jeito que está aqui. Esse daqui dá para vai funcionar de prestes a aposentar. Tá certo? Vai passar pela Câmara? Inclusive no fórum, juiz, promotor, vocês já vão apresentar, vocês vão aprovar aquela coisa que 3, 4 anos a prefeitura está fazendo. Não é isso. Que ela vai assumir. Eles têm uma visão errônea, porque se você tem 29 anos de INPS e tem 5 de prefeitura, você vai requerer a sua aposentadoria no INSS e a complementação e você continua a contribuir mensalmente como aposentado pelo CAMP. Você cobre a sua aposentadoria. Então, no caso... Porque não acontece com o juiz, está furado por quê? Porque depois que aposenta não contribui bem aqui os caixas. O que vai acontecer? Descontando isso daí, se não criar um fundo, a prefeitura vai ter uma conta no balancete lá que vem para a Câmara, 3.1, não sei o que lá, né? Fundo de aposentadorias e pensões. Essa conta só pode ser usado esse dinheiro para isso e vai ter que ficar uma conta, aquele nome certinho.
não vai furar no fundo, porque o senhor vai contribuir, continuar contribuindo. O senhor saiu, mas 2% do seu salário fica. Então, mas o gasto, a despesa é muito maior que a receita no começo. Minha preocupação é no começo. Depois, esse fundo passa a ter um gasto. Ulisses, no começo, o número de pessoas que vão requisitar o benefício vão ser pequeno. Porque mesmo aqueles que... Não, mas olha só, não tem jeito, porque o cara que... É o único, mas não corre risco do pessoal que não passar de uma outra coisa. Você pode fazer para ver que nem faz. pode fornecer. Talvez pode ficar a mesma coisa que está hoje. Não, mas pode fazer qualquer tipo de coisa. Esse aqui devia ser aqui na lei. Não foi que o Carlos solicitou, seja colocado na lei, que se ele quiser contribuir para o fundo, ele teria Ele vai pagar, cara. Seria interessante até ele teria que pagar. Só que aí ele teria dois pagamentos. Mas esse projeto ele não é a parte mais polêmica do todo. Então eu acredito que em termos da Câmara Municipal não vai ter problema. Mas a segunda parte, realmente essa parte vai ser as duas outras partes polêmicas. Nós já temos um passo. É com relação ao processo. A estabilidade do pessoal. Esse problema aí, essa lei aqui, eu sou presidente do vice-presidente do Carlos da lei, a gente discutiu muito isso aí. Então, nós tivemos que tentar umas coisas que a gente não queria. Mas para poder ser aprovado, a gente quis. Depois pode fazer uma outra lei para mudar. Certo? A gente queria que fosse aprovado no regime, só isso. Para ter um fundo, a gente quer que tenha potencial no fundo, só que o fundo voltou. Retirou outra vez a Câmara para ter. Olha, eu gostaria até de fazer um alerta, não no sentido de pressionar, mas no sentido de nós temos uma visão também mais ampla, é de que com a mudança da Constituição, com a revisão constitucional, se nós ficarmos prorrogando muito isso também, nós vamos perder a oportunidade de implantar o... Porque a estabilidade é a primeira coisa que eles querem tirar a estabilidade do servidor e tudo mais. Tirar a estabilidade, mesmo nós que então nós temos esse esqueleto da coisa aprovado, depois nós vamos mexendo com o resto. Calma, sem. Vai acabar sendo atropelado. Entendeu? Mas já faz 2 anos, agora imagina um que depende disso aí. 2 anos, setembro de 91, não saiu. Onde é que você tinha uma interpretação de que esse tempo de serviço pode realmente ser contado? A Constituição. 19 ou inciso primeiro ou segundo. Mas fala provas e títulos, Théo. Fala provas e títulos. Não, fala provas e títulos. Não, você tira o entendimento de que o tempo do serviço poderá realmente ser contado. Você tinha que ser 2 de cada secretário. Não, você pode fazer com todos. Você pode fazer com todos, mas, por exemplo, cada dia você faz... O tempo de serviço dos servidores referido a este artigo será contado como título. Parágrafo 1º do artigo 19. O título conta. Como tempo de serviço conta como título. E às vezes a pessoa vem para fazer. Então, da Prodepar, ninguém perguntava, vocês podem estar dentro do Prodepar. Não, deixa eu pegar lá em cima. A seleção é natural. A gente vê nos locais de serviço quem é que se interessa e quem não se interessa. Isso aqui é uma forma educada de falar para demitir os caras. Então, essa é a minha preocupação. Traduzindo é isso. É isso, veja bem, aí eles estão agora o interesse público exige. Eu sei, vamos não segurar. Eu só sei que juridicamente não tem jeito. Uma coisa que nós A médica emenda supressiva. Eu esse que ele colocou, te mostro o caminho da porta. Porque aqui eles tinham colocado no projeto anterior. Você sabe mais o espírito desse artigo? Eles tinham colocado aqui, ó, instantaneamente. Eles tinham colocado a palavra instantaneamente. Eles tirou a palavra instantaneamente. Na medida que existe interesse. Isso, para que todas as edições que foram feitas e poderem ser discutidas, inclusive. Tá certo? E aí, veja bem,
nós, como entidade sindical, se acaso eles querem descer que uma admissão em massa, nós vamos tomar um regu. Porque aqui dá condição da gente brigar. Certo? Mas, quando fala instantaneamente, é uma coisa que nós não podemos evitar. O dia que da manhã, quando nós acordarmos, já está todo mundo na rua. Agora, se houver, como é que eles vão fazer uma decisão? Isso aqui é porque não pode colocar a não demissão, por causa da inconstitucionalidade. Tem que ser, porque o concurso, a Constituição diz, não passou no concurso público, a Constituição diz, está dispensado. Rua. A prefeitura não pode ferir esse artigo. Entendeu? Então isso aqui é uma maneira suave que o Tribunal dizer de Contas está rejeitando as coisas. Aí permanece do jeito que está. Nossa Senhora. Só nesse particular. E qualquer um. Entendeu? Aquele, você lembra? Isso é um negócio que... O nosso amigo Nobre, no regime anterior, no anteprojeto anterior, ele saiu por outras portas daqui, não as normais. Sabe por quê? Porque realmente, quando dava instabilidade para todo mundo, ele levantou uma metralhadora, ele deve ter um buraco ali profundo, de onde que ele saiu. Porque quem saiu por aqui apanhou. Não, eu estou dizendo quem saiu, você saiu. Levou uma butinha aqui. O problema é que você assumiu posições. Exatamente. Fiquei só 32 minutos na tribuna. Só 32 minutos. Falou, eu não fui desligou o telefone. Foi apartado, não uma vez. Você sabe que foi vendendo? Não foi, uma parte. Foi demais. Eu disse que estava começando a falar nesse Deus me livre. Você entendeu com o negócio? Foi justamente por isso que ele fez. Eu peguei só pelas inconstitucionalidades. Você não viu ele falando aqui? Não me venha com Você apertou, viu? E ela grava o que nós estamos falando também. Fala. Tanto você pode usar esse microfone. Se você reparar, chega mais perto a imagem para você chegar, não, ao contrário. Aí conforme você vai chegando, você está ouvindo no ouvido, você pode perceber que o volume também aumenta. Deu para você perceber que o volume também aumenta? Deu. Ele aumenta, e se você voltar também, ele diminui o volume. Assim, no zoom do microfone também funciona.